Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 13. Versículo de número 14. Aleluia. Segunda Reis 13, versículo de número 14. Enquanto você acha, eu quero celebrar a Deus. A Ele nós damos honras e glória, porque o Senhor é bom e só estamos aqui por causa dEle. Louvar a Deus pela vida do pastor e a pastora Ilse, pastor Marcos, pessoas que eu aprendi a amar e a respeitar. Muito obrigado pela confiança de estar nesse altar, o Júnior, o Adair, os meninos todos, o Êndio, enfim, a família Plenitude, né? Deus abençoe, é sempre uma alegria para mim estar aqui adorando ao Senhor juntamente com os irmãos e numa responsabilidade muito grande que é de fazer uso da palavra de Deus. Amém? Tem uma palavra queimando no meu coração, quero compartilhar com você. Fiquei alegre em encontrar a Marta e a Ruth também. Já tivemos a oportunidade, né, essas famílias, de estar adorando ao Senhor junto. E fico feliz. O céu promove esses encontros, não é verdade? Deus tem os seus propósitos. Deu tempo de você achar, segundo o livro dos Reis, capítulo 13, versículo de número 14. Está escrito assim: E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou o arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirá os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então ferirá os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirá os sírios. Amém? Toma o seu assento, por gentileza. Se tiver alguém feliz para aplaudir a Jesus. Queridos, Deus me deu essa palavra para estar compartilhando com vocês. E dentro de alguns instantes eu quero estar fazendo uso dessa palavra muito poderosa, nos trazendo alguns personagens da Bíblia e também nos dando lições extraordinárias. Eu quero falar sobre esse texto de 2 Reis 13, onde está falando dos últimos momentos da vida de um dos grandes profetas da Bíblia Sagrada, um profeta inspirador, um profeta que temos como modelo as suas ações de fé. E também esse cenário que ora acabamos de ler também é um cenário profético, que vai envolver a vida de um rei. E esse rei por nome de Joás. Joás não é qualquer um.
Joás é neto de rei, filho de rei e se tornou rei também, sobre os domínios de Israel. E o texto vai apresentar então um profeta, um rei e um inimigo. E eu estava pensando sobre o que pregar no encerramento desse propósito acerca de vencer gigantes na vida, de vencer adversários e afrontas que nos cercam diariamente, constantemente. E o Espírito de Deus me trouxe a esse texto, que vai informar e vai nos fazer entender que esse rei, por nome de Joás, percebe um perigo, uma afronta, um inimigo declarado, que está vindo contra ele, contra o seu povo, contra o seu reinado, contra a sua liderança e contra os seus planos e propósitos. Este rei que vem se levantando contra eles, o rei da Síria, o rei dos sírios, a Bíblia diz que ele percebe o perigo porque o seu inimigo é forte, é poderoso. É um dos grandes inimigos de Israel. Ele, percebendo a afronta, ele vai então se mover. Ele vai então buscar uma forma de vencer ou de ouvir uma palavra de direção para uma instrução para que ele viesse vencer. Era costumeiro, nesse período da Bíblia, os reis procurarem uma palavra na vida dos homens de Deus, levantados pelo Senhor, que eram os profetas. Você vai encontrar muito isso na Bíblia. Você vai encontrar Josafá sendo desafiado por 3 reis, e ao invés de ele tomar decisões, antes das decisões serem tomadas, ele vai buscar a direção de um profeta. E diversos outros textos. Então vemos alguém vivendo um nível de afronta e um nível de perigo, um nível de batalha. E a primeira atitude dele é que ele vai buscar num profeta velho. Já está nos últimos dias da sua vida, mas não importa se ele é velho ou novo, o que importa é que com ele tem uma palavra que vem do alto. E ele sabe respeitar o homem de Deus, porque o homem de Deus não é qualquer um. A palavra que sai da boca dele pode mudar tudo. Não é verdade? Eu sei que não é o tema do que nós vamos falar, mas deixa eu te dizer, a gente precisa aprender a respeitar aqueles que conhecem Deus como a gente não conhece, que tem acessos ao coração de Deus que a gente não tem. Ele vai respeitar a autoridade que está sobre Eliseu e ele vai buscar. Mas o que eu quero pregar é o que fazer quando somos afrontados. E independente de qual é a afronta ou o gigante que você queira declarar na sua vida, que você esteja enfrentando, que esteja te desafiando, a primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que toda a afronta que vem contra a nossa vida, ela não vem fruto da obra do acaso, mas ela vem com um propósito. As afrontas que se declaram na nossa vida, elas não são obra do acaso, mas elas são fruto de um propósito de Deus. Porque a afronta aqui nesse texto vai fazer Joás, que é rei, descer aonde o profeta está e nos mostrar que a afronta vai levar ele a viver um nível de fé. Sem as afrontas, nós não movimentamos a nossa fé e nem exercitamos ela. Mas toda afronta, o primeiro sintoma, o primeiro sinal positivo da afronta na nossa vida é que ela nos leva a viver um nível de fé que a gente não tinha antes. Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero liberar uma palavra para o teu coração. Todo gigante ou afronta ou circunstância que se levanta contra a sua vida, ela te move na presença de Deus muito mais do que as vitórias. Toda afronta que se manifesta na nossa vida nos leva a viver um nível de fé. A Bíblia está recheada de exemplos e eu poderia citá-los muitos. Se não fosse o problema do fluxo de sangue na vida daquela mulher, ela jamais teria vivenciado um nível de fé ao ponto de crer que se tocasse apenas na orla da vestimenta de Cristo, ela seria sarada. Mas o problema levou ela a um nível de fé.
E aí você está sentado nessa cadeira olhando para mim dizendo, pastor, tem tanta coisa complicada na minha vida, tantas portas trancadas, mas tudo isso te moveu para esse ambiente, para te mover em você um nível de fé, porque você está sentado aí dizendo, eu não sei o que eu vou fazer, mas o Deus que eu vim adorar aqui, Ele vai me dar uma luz de esperança, uma palavra de direcionamento, Ele vai mostrar um caminho no meio dessa situação. Deus está querendo, Deus está provocando em nós. Isso eu gosto disso. Deus está provocando a nossa fé, pastora. Jeoás olha para o inimigo, olha para a sua condição, e ele entende. A minha fé precisa se mover, porque eu lutar contra esse inimigo sem uma palavra direcionada de Deus, ele é israelita, ele sabe. Ele entende, ele não é bobo. Todas as vezes que o povo lutou sem Deus, perdeu. Ele diz, eu não posso fazer nada sem antes ter sobre a minha vida uma palavra. Porque a palavra que vem do alto, liberada sobre a minha vida, ela é a garantia que eu posso ir sem temer, que eu posso ir sem cochear em dois pensamentos, porque a palavra garante que tudo vai acontecer do jeito que Deus falou. O nível de fé te busca, te leva a buscar uma palavra. E eu glorifico a Deus para a vergonha do diabo e para a glória de Deus. Porque dentre todos os motivos que você tinha para estar em tantos lugares e tomar tantas decisões, você decidiu. Estou pregando para alguém que vem em busca de resposta aqui essa noite. E o céu está dizendo, fica tranquilo, antes do culto terminar, uma palavra vai chegar para o teu coração, que vai direcionar as tuas decisões. Eu não sei se alguém está entendendo o que Deus está fazendo, mas sabe o que o Senhor está dizendo? Essa semana que entra e que se inicia hoje na sua vida será uma semana decisiva, mas você vai vencer porque estará debaixo de uma palavra que não saiu da boca de homens, mas da boca de um Deus que conhece o ontem, está contigo no hoje e prepara o teu amanhã. Quem acredita no que eu estou pregando e consegue entregar uma palavra de vitória a Ele agora? Joá diz, identifiquei o problema, já sei o que devo fazer. Buscar uma palavra. A resposta certa vem da boca de Deus. A palavra correta está no coração dele. Se eu tentasse resolver as coisas do meu jeito, eu vou me deixar levar pelo momento, pelas circunstâncias. Talvez serei influenciado por o conselho de algumas pessoas. Eu gosto disso daqui, sabe por quê? Porque Deus queima dentro do meu coração. Ele diz, é por isso que o diabo luta contra as pessoas para que elas não venham ter fome do conselho de Deus. Para que elas venham se precipitar diante dos seus adversários e venham decidir lutar, mas sem a palavra de Deus direcionada para o seu coração. E todas as vezes que eu faço as coisas fora da direção de Deus, eu dou com a cara na parede. Todas as vezes que eu faço as coisas decidindo, tomando decisões acerca do que eu acho, do que eu penso, quem quer vitória não se baseia no que acha ou no que pensa. Quem quer vitória se baseia naquilo que Deus sabe que é bom para a sua vida. Ele confia inteiramente na direção que vem do alto. Nem sempre o que eu acho é a coisa certa. Nem sempre o que eu vejo é o caminho certo. Quem sabe os caminhos certos para a minha vida é o Deus cuja presença eu estou. A Bíblia diz que ele vai descer até o profeta. E ele vai chegar diante do profeta e isso daqui é tremendo, eu gosto de falar isso. O profeta na Bíblia é a representatividade do próprio Deus. Eu gosto disso porque o versículo de número 14 diz que quando ele chegou na presença do profeta, a primeira coisa que ele fez, ele chorou, derramou as suas lágrimas e disse, meu pai. Eu acho interessante isso daqui. Eliseu não era pai dele. Ele é filho de Jeocás. Joás não é filho de Eliseu. Mas ele está dizendo, só o meu pai pode me ajudar a resolver os meus problemas. E quer saber? Não há lugar melhor do mundo para eu chorar se não for no colo do pai.
3 pessoas entenderam? Eu vou falar de novo, irmão. Se tiver que chorar, chora nos braços de Deus. Se tiver que chorar, chora no colo dele, num culto como esse. Derrama suas lágrimas e diga: meu Pai, afronta, o nível de afronta é grande, mas eu estou aqui nos seus braços buscando o teu refúgio e a tua ajuda. Se tem um lugar que eu devo me derramar e abrir o meu coração, é nos braços do Pai. Se tem alguém que pode trazer o refrigério e o consolo, é o Pai. Estou pregando para alguém que está ferido nesse campo de batalha, e o Pai está dizendo: o meu colo te aguarda, os meus braços te esperam. Está chorando em tantos lugares, mas não no lugar certo. Eu te convido a fechar os seus olhos aí onde você está agora. Entender esse ambiente profético que nós estamos nessa noite de domingo. E o céu está dizendo: você está no colo daquele que tem a palavra de consolo para o teu coração. Você está nos braços daquele. Esse ambiente não é comum, não é a sala da tua casa, nem a sala do escritório ou o ambiente de trabalho onde você vai acordar amanhã e estar aí direcionando para lá para trabalhar. Não, você está num ambiente profético na casa do Pai. E o Pai está dizendo: se tu entende que é filho, se lança e se derrama no meu colo e nos meus braços, que tu entenderá que eu conheço as suas lamúrias e os seus medos, e eu liberarei uma palavra que colocará esse inimigo para fora do teu caminho. E se alguém entende o que Deus está falando, sinta a presença dele, que consola a tua alma aqui esta noite. Eu ouço a voz do Espírito Santo dizendo para alguém: chora para mim aqui essa noite. Eu sei que esse inimigo que está vindo de lá para cá contra você está te deixando inseguro, está te deixando com medo, está te fazendo pensar que essa vai ser a última batalha que tu vai lutar e sairás dela vencido. Mas ouça a voz do Pai que está dizendo: eu vou falar contigo hoje aqui nesse lugar. E quando a minha voz bradar no seu interior, todo desânimo vai ser vencido, aleluia. Todo pensamento negativo e de derrota vai ficar, aleluia, vencido em o nome de Jesus. Alguém consegue ouvir a voz do Espírito Santo que está sussurrando ao seu ouvido? Aqui essa noite ele está dizendo: você veio de lá para cá essa semana ouvindo tantas vozes, agora por gentileza esteja atento à voz do teu Pai, do teu amado. Vou te dar 1 minuto para você fechar os seus olhos e falar com ele. Aproveita, é profético o que está acontecendo. Urimi calabaraga sérgia. Urimi cantarabassuri me clamarabagai. Quem é esse Golias que está te deixando inseguro? Quem é essa muralha que está te deixando você inseguro? Quem é esse assírio que está te deixando inseguro? Ele não é nada diante do Deus Todo-Poderoso que nos reuniu aqui essa noite. Não é à toa, é por um propósito. Ele quer te animar, Ele quer te encorajar, Ele quer te fortalecer. Reage. Reage. O medo é que aquele seu filho nunca vai se converter. O medo é que você nunca vai conseguir ser essa pessoa vitoriosa que você sonha ser. Jesus está dizendo: tenha medo se você estiver sem a minha companhia. A minha companhia é a garantia. A minha companhia é que deve te trazer segurança para o seu coração. Ele desce até o profeta, eu vou correr. Ele desce até o profeta Eliseu. Ele não declara que ele está querendo uma
palavra de direção acerca do inimigo que está lhe afrontando, mas o profeta já sabe. Ele não conta o problema, ele só fala: meu pai, carros e cavaleiros. Eu ouvi a pastora Ilse falando que ela não tem costume de falar acerca dos seus pedidos materiais. Eu também sou alguém que tenho dificuldade de falar, porque quando eu olho para a Bíblia eu entendo isso daqui, ó. Ele não falou nada, pastor Marcos. Ele só foi para o colo do pai. E falou: meu pai, eu sei quem tu és. E sem ele contar qual era o seu problema, o versículo que vem na sequência, que é o 15, já vai fazer o profeta, que é o representante de Deus, liberar uma palavra. E a palavra é certa no problema que ele estava procurando. Parece que vejo, não está no texto, mas conjecturando eu, parece que vejo o profeta dizendo: você veio para o colo certo, quer saber de uma coisa? Não fala nada, eu já tenho uma palavra. Toma o arco e pega as flechas. Pastor, por que ele vai usar essa expressão? Porque a linguagem que Deus usa nunca vai ser uma linguagem difícil, de difícil entendimento. Deus sempre vai falar de uma forma que a gente vai compreender o que ele fala. A linguagem que Joás entende é de arco e flecha. Ele é flecheiro. Ele é arqueiro. Ele é guerreiro. Deus vai usar uma linguagem que ele vai compreender. E às vezes a gente espera Deus falar difícil com a gente, ele está usando coisas simples para falar com a gente. Vai usar uma linguagem simples. Vai dizer: quer saber, Duma? Eu vou falar de arco e flecha porque ele entende disso. Deus está falando, eu vou falar isso daqui, mano. Deus está falando com alguém já faz mais de 10 dias e você não parou para perceber. Lá na simplicidade, na pequena nuvem, nas pequenas coisas. E você não entendeu, Deus está usando a linguagem que você compreende, mas você está esperando coisa difícil. Ele diz: pega o arco e pega flechas. Aí Deus me ensinou algo. Quer vencer gigantes? Primeiro, entenda que sem a ajuda de Deus você não pode vencer. O pastor disse isso: sem mim, nada podereis fazer. Segundo, quando ele diz pega o arco e a flecha, algumas verdades ele está revelando aqui. Primeiro, está disposto a lutar por aquilo que você quer? Porque quem vai ter que manusear o arco e disparar as flechas é você. Se você estiveres disposto a se envolver. E por que ele fala pegar o arco e a flecha? Porque vai ter que confrontar aquilo que está lhe confrontando. Deus não vai fazer tudo por você sem você se posicionar em relação a essa afronta, meu irmão. Você precisa confrontar. É por isso que eu tenho uma palavra para dizer para alguém. Se o diabo está se aproveitando da fraqueza de alguém que tu ama e afundando ela no pecado, no mundo, na perdição, você precisa se posicionar e dizer: eu não me rendo e não me entrego, eu vou para cima, eu vou vencer esse inimigo confrontando ele, porque maior do que ele é o Deus que está comigo, e eu vou usar as armas que eu tenho para lutar contra ele. Porque todo cenário de transformação, ele só é ativado quando existe alguém que não se conforma e decide se posicionar. Você está entendendo? A primeira verdade que ele diz quando pega o arco e as flechas, ele está dizendo: está disposto a se envolver que nós vamos fazer? E o que eu preciso fazer? Eu vou usar a habilidade que você tem para a gente vencer esse inimigo. Aí você está aí dizendo: ah, Jesus, eu estou tão pequenininho diante desse problema, mas você sabe orar. Ah, Jesus, mas esse problema é tão grande, mas você consegue crer na palavra. Ah, Senhor, mas esse problema é tão grande diante de mim, mas você tem um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. E você precisa pegar isso que você tem, que na sua mão é pouco, e colocar na mão dele, porque na mão dele esse pouco vai ser o suficiente para vencer este inimigo que está te afrontando. Entre ficar se lamentando e se vitimizando, Deus está direcionando aquele homem a dizer:
Usa o que você tem e vai para cima. Quem recebe uma palavra profética? Levante a sua mão. Sabe o que Deus está dizendo? Você pode achar que tem pouco, mas você tem o suficiente para vencer o teu inimigo. É por isso que ele tem te afrontado, porque ele quer minar o pouquinho que você tem. Porque esse pouquinho, crendo no Deus Todo-Poderoso dos céus, aleluia, fará esse inimigo sair do seu caminho de uma vez por todas. Então o céu usa a minha boca para te dizer aqui nessa noite, reage diante dessa situação e diz: Deus, eu tenho pouco, mas o que eu tenho eu te entrego aqui essa noite. Eu uso o que eu tenho. Eu queria orar 1 hora, mas não consigo. Então ora 5 minutos. Mas usa o que você tem. Pega o arco, pega as flechas. E a primeira coisa que ele fez no versículo 15 ainda ele tomou. Todas as vezes que estamos obedientes a seguir a direção de Deus, as coisas começam a fluir na nossa vida. E por que Deus vai pedir? Por que Deus já não mata o inimigo, já não tira os sírios do caminho de Joás? Por quê? Porque Deus sempre trabalhou com aliança. E a aliança é o comum acordo entre duas partes. É duas partes que chegam e dizem: pastor, Marcos, vamos fazer uma aliança? Eu entro com o que eu tenho, você entra com o que você tem. E juntos faremos uma grande obra. Parceria. Eu não sei se alguém está entendendo, mas sabe o que Jesus está dizendo? Haverá um grande avivamento na sua vida e na sua casa. Através da parceria que estamos fazendo hoje aqui. Tu guerreia de baixo para cima, que eu mando ajuda de cima para baixo. 3 pessoas receberam, eu vou falar de novo. Tu guerreia daqui para cima, olhando para o céu e dizendo: eu confio, eu creio, eu não desisto, eu não paro, eu não vou recuar. E ele está dizendo: enquanto você faz isso, eu dou ordem aos meus anjos a teu respeito, a respeito da tua casa, a respeito da tua história, a respeito da tua saúde, a respeito das tuas finanças, a respeito dos teus sonhos. E se alguém crê nisso, comece a mandar de baixo para cima o teu glória, o teu aleluia, a tua adoração. Manifesta uma palavra de vitória na presença dele agora. Deus está dizendo: eu não vou matar sozinho. Vamos fazer isso junto. É mais gostoso. É mais gostoso fazer junto, não é verdade? Deus está dizendo: a vitória que eu vou te dar vai ser tão saborosa porque a gente vai fazer junto. Você vai dizer: oh Deus, quantas lágrimas eu derramei. Ele dizia: eu respondi às suas lágrimas. Oh Deus, quanta campanha eu fiz. Ele diz: aquelas campanhas fizeram o meu coração se mover em direção à tua vida. E você vai entender. E ele tomou um arco e as flechas. Agora eu aprendo mais uma verdade. Eu aprendo muitas verdades, que se eu ficar falando, vamos ficar tarde aqui, irmão. Mas eu aprendo uma verdade, sabe qual é? É que ele era habilidoso em arco e flecha. Deus vai te usar na área que você é habilidoso. Porque a unção de Deus só te capacita. A unção de Deus que desce só te capacita para você fazer algo que você já tem capacidade. Mas a unção dele te tira do natural e te faz ser sobrenatural. Toda obra grande que Deus vai fazer na nossa vida, Ele não faz a gente usar alguma coisa que a gente não tem habilidade nela. Pelo contrário, Ele usa a habilidade natural que a gente tem com a sua unção sobrenatural. É essa facilidade que você tem de falar com pessoas que Ele está usando para te dar um ministério. Aí Ele vem com aquela graça, glória, unção que Ele tem e te faz ser sobrenatural. Você já percebeu? Quer descobrir teu ministério? Descobre a área que você é mais habilidoso. Que ele vai vir com uma unção sobrenatural. Lembra quando você era criança que você cantava? Os outros falavam: nossa, que voz bonita, você vai cantar. Hein? Aí Deus falou: vou fazer de ti um instrumento para adorar o meu nome. Porque ele pegou a habilidade natural e colocou sobre ela. Fez habilidade natural, isso daqui, irmão. Ó. Esse copo tem a capacidade de até esse limite.
Aí o Todo-Poderoso diz, vou usar esse copo para fazer uma obra tão grande. Aí ele vem com a unção. Aí alguém olha e diz, mas só tinha capacidade de... Quantos ml tem isso aqui? Hã? Vamos pôr 200 ml. 200 ml. Aí alguém olha e depois que a unção de Deus vem, mas tá suportando 400 ml. Como é que pode isso? Deus faz a gente ser sobrenatural quando Ele quer nos usar para fazer uma grande... Alguém está entendendo o que Deus está falando? Deus vai habilitar você, aleluia, para que o nome dele seja conhecido, aleluia, ele vai usar, aleluia, recebe o que eu estou profetizando, levante a sua mão, irmão, ele vai usar algo que você já tem, escute o que eu estou falando, eu não sei o que é, aleluia, mas ele vai usar algo que você já tem, para desmascarar o inimigo que está no teu caminho, e fazer o nome dele ser glorificado, ele vai usar... Ele me anda rabalaba sobre canta. Sobre me anda rabalaba. Ele bara sub anda rabalaba. Eite me anda rabaia sergue. Tu é bom com flecha, então vamos matar o inimigo com uma flechada. Hã? Tu é bom adorando, então vamos vencer ele adorando. Tu é bom pregando, então vamos vencer ele pregando. Tu é bom contra ele, né? Visitando, então vamos vencer ele visitando. Intercedendo. Você está entendendo porque você é importante? Porque Deus viu uma habilidade em você que Ele pode usar para vencer o inimigo. Irmão, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Então para de ficar falando que você não tem valor nenhum, que você não serve para nada. Olha a habilidade que Deus já te deu e sobre ela Ele deu unção, Ele deu graça. É por isso que todo mundo tem a sua importância no reino de Deus. Ninguém é maior do que ninguém. Cada um tem a sua importância. Então pega a habilidade que você tem. Ele pega. Aí a Bíblia diz que o profeta olha para ele e diz, pega o arco e põe a flecha. E ele pega. Pastor Marcos, por gentileza, o senhor pode vir aqui? Vou fazer uma conjectura aqui. Faz de conta que o senhor está com arco e uma flecha. Isso. O profeta falou para Joás, pega o arco e a flecha. Ele pegou o que ele tinha. Aí o profeta olhou para ele e disse, você vai usar o que você tem? É tudo que eu queria. Olha o que eu vou fazer. Colocou as mãos sobre as mãos dele. Você não entendeu, né? Quando você decide lutar, Deus luta contigo. Quando você decide guerrear, Deus guerreia contigo. 3 pessoas receberam, eu vou falar de novo, pastor. Quando você decide, num culto como esse, dizer, a minha família não vai viver de derrota, ela vai ser uma família que servirá ao Senhor. Deus diz, na tua mão eu... Quando eu li isso daqui, isso que mexeu comigo, irmão. Porque eu só vivo o fracasso quando eu decido me render e me entregar. Todas as vezes que eu decidi lutar confiando na palavra, pastora, a mão de Deus vai vir. E vai pôr sobre a minha... E por que a mão do profeta vai sobre a mão de Joás? E ele está dizendo, essa vai ser a flecha do livramento do Senhor. Eu entendo por quê. Porque se a mão dele não der conta, a mão do profeta ajuda. Se o braço dele não aguentar, o braço de Deus aguenta.
Eu vou melhorar para você entender. É por isso que alguém olha para você e diz: como é que ainda está de pé? Porque a mão dele está sobre a tua, a mão dele está sobre você. Aleluia. Alguém olha para você e diz: por que não desiste? Porque a mão dele está sobre as nossas vidas e é por isso que seguimos. Ele está dizendo: você só tem que entender e se envolver com aquilo que eu quero fazer, que o resto, que aquele que te sustenta para viver o dia. Eu estou sentindo a mão de Deus para a gente nesta casa dizendo: essa flecha precisa ser lançada. Ei, alabaraçuri me canarabahai. É por isso que alguém veio aqui para o culto dizendo: eu não aguento mais orar por ele. Vai orar, porque a mão dele está sobre a sua. Por isso que alguém veio para o culto dizendo: eu não aguento mais esperar. Vai aguentar, porque a mão dele está sobre a sua. Eu vim profetizar que o diabo está desesperado com essa palavra profética que nós estamos recebendo, porque todas as afrontas que ele colocar no seu caminho para te enfraquecer, não vai te parar, porque tem uma mão que te sustenta. A missionária que levantou a mão aqui agora, quando você levantou a mão, eu vi uma brasa de fogo sobre a tua mão. Deus falou para mim: é por isso que ela não desistiu e nem vai desistir, porque o livramento está mais perto do que ela pensa. É no meu braço que ela vai vencer, é na minha força que ela vai vencer. Eu estou sentindo a autoridade de Deus para dizer que este ano ainda haverá um impacto muito grande do céu no meio dos teus, porque Ele é fiel com a sua vida. Quantos creem no que eu estou pregando e conseguem exaltar a Ele? Olha para dentro de você agora e lembra quantas vezes você falou que ia desistir. E olha você aqui. Porque a mão do homem de Deus estava sobre a mão de Joás. Teu braço não vai cansar e nem enfraquecer. Quando te faltar força, eu coloco um pouquinho da minha. Quando te faltar fé, eu te acrescento. E olha eu e você aqui essa noite, adorando a Ele, servindo a Ele, na expectativa. E Ele está dizendo: e aumente as expectativas, porque as coisas vão te surpreender as circunstâncias. Vou concluir aqui agora. E Ele colocou a mão sobre a mão de Joás. E disse para ele: abre a janela para o lado do Oriente. O lado do Oriente era o lado do nascer do sol. Deus estava dizendo: o sol vai raiar no horizonte da sua vida. O inimigo não vai impedir os dias de vitória chegar. Eu vou correr porque não dá mais tempo. Ele diz: abre a janela. E ele abriu. E o profeta disse: então atira a flecha. Eu poderia usar, isso daqui também pode ser usado como ministério. O arco é a obra de Deus e a flecha é o ministério. E todas as vezes que você põe a mão na obra de Deus, Deus põe a mão em você. Todas as vezes que você abraça a obra de Deus e o ministério que Ele te deu, a mão de Deus vem e é posta sobre a sua vida. Eu não sei quem vai pegar, mas eu vou falar. É por isso que o diabo pode fazer o que quiser. O cuidado de Deus sempre vai estar sobre a sua vida. Porque enquanto você está envolvido com a obra e com a chamada que Deus tem contigo, a mão dele está dizendo: eu te sustento, eu cuido, eu te dou respaldo. Aleluia, para você vencer e ir até o fim. Ele atirou a flecha e diz: essa vai ser a flecha do livramento. Você só vai lançar ela. Quem vai guiar ela é o Deus que te mandou lançar. Por isso que não foi Davi, não foi a pedra que matou, foi o Deus que guiou a pedra até o gigante. Que matou o gigante, que acertou o lugar certo. A flecha foi acertada no lugar certo. Aí ele olha para Joás e diz para ele: a última instrução. Senão você não vai querer mais me ouvir. A última instrução. E qual é a última instrução? Pega as flechas e lança na terra. Ele lança uma.
2, 3. Na terceira flecha, ele para. Quando ele para a gente terminar, versículo de número 19. O profeta olha para ele e fica indignado. Algumas versões dizem irado, brabo, revoltado. Ele olha para Joás e diz: olha o livramento que Deus está dando e você só lançou 3 flechas. Poderia ter lançado mais. Porque a quantidade de flecha que você lançar é a quantidade de vitória que Deus vai te dar. Você entende isso daqui? Por isso que a maior vitória do crente não é lançar 1 ou 2 vezes, é a continuidade de lançar. Tudo que o diabo faz, já percebeu? É para olhar para mim, para você e tentar fazer a gente olhar para trás e dizer: já lancei tantas flechas, não precisa lançar mais. Ele fica irado e diz: por que não lançou 5 ou 6? Lançou tudo. Por que o profeta fica irado? Porque ele está olhando na aljava de Joás e está dizendo: ele tinha mais flecha para lançar. Por que parou? Por que parou de orar? Por que parou de servir? Por que parou de adorar? Tem mais aí. Eu sei que tem. Em outras palavras, se ele é representatividade de Deus, Deus estava dizendo: eu quero teu tudo. Porque a promessa era, eu vou consumir o seu inimigo, não vai sobrar ninguém. Mas se você ler o texto na sequência, o último versículo vai dizer que a quantidade de flecha foi a quantidade de vitória. Ele só teve 3 vitórias sobre os sírios e não teve mais. O inimigo continuou vivo. Recebe o que eu vou falar? A tua perseverança é a tua maior vitória. Eu vou repetir para você guardar isso. A tua continuidade, a tua perseverança é que bota medo no inferno. Cada vez que você decide continuar, é uma flecha que você lança. Sabe o que Deus me trouxe aqui para dizer? Eu sei que você tem mais. Nós sempre temos mais para entregar para Ele. E o quanto mais nós entregamos, mais Ele faz por nós também. Fica de pé comigo, eu termino aqui. Não vou mais adiante. Se deixar, eu fico falando até meia-noite aqui, irmão. Se tem alguém perto de você e você gostaria de emprestar a mão para essa pessoa, segure na mão dessa pessoa. Quero fazer uma oração com você agora. Eu quero fazer uma oração com você agora.